prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Não sei, eu acho que o Jean, ele participou da última, não me lembro. Você participou, né, Jean? Eu Da acho que última, todo não, mundo não da tem primeira. da primeira, né? A última, o primeiro e último. A primeira e A última. última é essa. Eu acho que todo mundo aqui não é novo, né? Alguém não participou? A Adriana, o O Maurício. Maurício? Tá, Eu então participei. A a Adriana Adriana Pacheco já participou. estava? A Adriana Pacheco, que eu não lembro se estava no primeiro. Ah, tá. Adri, deixa eu ver quem. Eu tava assim, Tava sim, tinham duas Adrianas. sim. Beleza, gente. Então, olha, sejam muito bem-vindos, principalmente o Maurício que está entrando. Qual que é o objetivo? A gente vai ler, são 18 sessões do Projeciologia. Nessa primeira fase, a gente vai ler o Projeciologia, depois nós vamos ler os 700 experimentos, depois o Homo sapiens urbanizados, Homo sapiens pacíficos, o léxico. A gente vai seguindo todos os clássicos escritos pelo professor Valdo na primeira fase, depois nós vamos ler os verbetes escritos pelo professor Valdo. Então, isso é como se fosse um curso de longo curso que a gente vai levar pelo menos 6 anos. Quem conseguir aguentar esses 6 anos, tenho certeza que vai ser outra consciência, outra pessoa nesse período. A gente vai ler 2 sessões por mês. Então, o objetivo dessa semana de hoje é debater a sessão 1, né, que, que são as bases científicas da Conscienciologia, que vai da página 1 até a página 70, quer dizer, 82 do livro Projeciologia. Daqui a 2 semanas, a gente vai discutir, debater a sessão 2, e aí a gente vai seguindo até novembro, se não me engano, que a gente vai conseguir ler todas as 18 sessões. Esse é o objetivo. E o mediador, que no caso sou eu, e tem vários professores aqui também, que podem contribuir, mas qual que é o objetivo? Que todo mundo fale, independente se a pessoa é professora, ou se ela é aluno, se ela já leu Projeciologia 1, 2, 10 vezes, ou se ela nunca leu. O importante é que todo mundo debata. Então, a minha ideia é, se possível, falar o mínimo, né, para que todo mundo traga o debate aqui. Então, eu só gostaria de fazer uma primeira pergunta para ver quem conseguiu ler, né, a sessão 1 inteira, da página 1 até a página 82. Levanta a mão aqui. 2, 3. Opa. Eu tô seguindo assim, ó. A Adriana Pacheco levantou a mãozinha para falar ou é para dizer que leu? Que Que eu li. leu. Então tá, Viviane leu 1, 2, pode ser a mão mesmo, física. 1, 2, 3, Adriana Germa, Liliana 4, o Jean 5, a Gabi 6, Rosângela 7, Florença, você chegou a ler, Priscila, Andréia, vocês não estão aparecendo. Então, gente, a ideia não é saber quem leu, quem não leu e por que não leu. Embora nós possamos trazer as nossas dificuldades aqui também. Eu estava assistindo a gravação da aula do professor Oswaldo, e uma das pessoas falou assim, não só a leitura, mas o impacto que a gente tem energético, né, pensênico, ao ler o livro, pode fazer parte, deve fazer parte do nosso debate também. Então, se alguma coisa incomodou, atrapalhou ou se sentiu bem, isso faz parte da leitura. Então, nós vamos trabalhar não só a parte de conteúdo do livro, mas a parte extrafísica do livro Projeciologia. Então, todo mundo vai falar. O que eu vou pedir para vocês? Que a gente coloque, levante a mão. Então, quem quiser ser o primeiro a falar, por exemplo, vai levantando a mão, aí vai aparecendo do lado esquerdo da tela as mãozinhas levantadas, e a gente vai trabalhando. Não tem um roteiro, né? A gente, no início, pensou em fazer perguntas para que a gente debatesse, mas é muito mais interessante as pessoas, vocês, trazerem aquilo que vocês entenderam, aquilo que vocês não entenderam, aquilo que vocês têm dúvida, aquilo que vocês concordam, aquilo que vocês discordam. Então, é como se fosse um debate. A gente está estudando, a Fernanda falou no primeiro dia aqui, que não é ler, é estudar.
Então, é exatamente o nosso objetivo é estudar o livro Projeciologia. Aí, deixa eu só ver quem que é o nome. O Maurício. Tem alguma dúvida, Maurício, sobre qual que é o objetivo do grupo? Não tenho, não. Obrigado. Beleza. Gente, então, está aberto, né? Quem quer começar? O que que vocês trazem para o nosso debate aqui da sessão um do Projeciologia? Então, primeiro, posso falar aqui, Ricardo? Sim. Depois vem a Adriana e a Andréia. Vai lá, Chico. Assim, primeira coisa, vem muitas ideias quando você está lendo, o que é bom e ruim, né? É bom pela quantidade de ideias, ruim pelo tanto de coisa que você vai anotando, você fala, nossa, a hora que eu começar a ter que escrever tudo isso aqui, eu não vou ter tempo para nada. Mas vem muitas ideias, vem muitas coisas, e inclusive complementos de coisa que, pelo menos para mim, eu estou escrevendo e falo, pô, isso aqui encaixa lá naquele artigo assim, assim, assado. Mas uma coisa que eu queria perguntar aqui é se alguém teve alguma projeção nesses dias em uma espécie de um local que era uma escola, tá? Com diversas salas de aula, adultos e crianças nesse mesmo local. Mas particularmente eu interagia com crianças e eu queria perguntar se alguém se lembra de alguma coisa a esse respeito numa projeção dessa. Foi no dia 21/4. Foi domingo? 21/4, de domingo para segunda. Não, de sábado para domingo, né? E, no caso, é na Não, madrugada de sábado para domingo. Eu anotei 21/4, 3h55 da manhã para mim, então seria 4h55 no Brasil. Mas sim, foi de sábado para domingo. Eu tive uma projeção, sim. Até fiquei impactada agora. Com crianças, numa espécie de uma escola. Era uma espécie de uma escola. Aí, eu passei por aquelas crianças e passei por tipo um saguão. E aí, é, tinha umas crianças que estavam é, no, pareciam dormindo assim num colchão, parecia uma coisa assim. E aí eu observei que elas estavam ali, mas como se fosse aquele ambiente, fosse um extrafísico mesmo. Aí depois eu fui entrando em outro ambiente que aí aconteceu uma coisa assim muito fora assim do comum. Foi uma projeção semiconsciente, né, com muita lucidez, na verdade, que eu tive a saída mesmo, senti toda a reverberação pós também, e tive um resgate no- nesse percurso. Ninguém mais? Eu vi uma das pessoas do grupo lá. Assim, eu anotei aqui. Eu não vi, eu só vi essas crianças e coisa, eu não vi ninguém do grupo. mas quem foi já? Fala aí, que às vezes as pessoas se programam Eu juntas. vi a professora Nina. Não sei se a professora Nina está aqui agora com a gente, mas eu Eu me estou lembro, sim, Está do seu lado aqui para mim. estou aqui. eu me lembro de ter lhe visto nesse local, meio que organizando as crianças, cuidando das Uhum. crianças, assim, alguma coisa assim, sabe? E essa semana teve crianças na minha TENEPS também. Uma fila grande de crianças que passavam por mim na frente da TENEPS assim e davam tchau, como se elas estivessem indo para algum lugar. Não sei Uhum. se ressomando, não sei se indo para outro lugar, mas passavam por mim e davam tchau. Todas tinham boa aparência, boa energia, assim. Bom, para Eu, começar isso, Bacana. tá. Mas só para ter respondendo, já, eu não. Boa noite para todos, né? Boa noite para você Boa também. noite. Mas assim,
agora, nesse momento, eu não tenho rememoração, não, tá? Hoje eu participei de uma dinâmica parapsíquica e na dinâmica, sim, apareceram várias crianças, tá? Mas rememoração da projeção, agora, nesse momento, até agora, pelo menos, eu não tenho, não. Uhum. Tá bom. Tá? O que não quer dizer que não tenha acontecido, né? Claro. Sim, claro. É questão de rememoração mesmo. Aí tinha outras pessoas no local também que são conhecidas, mas eu não me lembro mais, eu não consegui memorizar as outras pessoas. Só você realmente que. Eu acho que até te falei uma vez, lembra que eu te falei uma vez que uma amparadora apareceu e o nome dela era Nina? Mas ela tinha uma aparência diferente da sua, era completamente diferente, morena, cabelo bem comprido, assim. Mas aquilo foi muito marcante para mim. Mas por agora é isso, obrigado. Beleza, Jean. Adriana? Bom, tem bastante barulho aqui, mas eu vou tentar falar. Eu li o Projeciologia, o texto inteiro, mas o meu objetivo era ler 2 vezes. A segunda vez eu não consegui ler. Eu tive uma projeção assistida, assim, que eu percebi, foi a coisa mais lúcida dos últimos muitos anos, e isso me enfraqueceu um pouco a minha motivação para ler a segunda vez, quero dizer, não de um jeito consciente, mas é como se eu tivesse medo de acreditar que poderia acontecer de novo uma coisa tão legal assim, como aquela projeção. Não sei exatamente como explicar isso. E eu tenho uma dúvida sobre o texto, que é Pode falar. sobre as especialidades. Eu não estou com o texto aqui agora, mas fala que determinada especialidade é uma subespecialidade da outra. Então, eu não sei se as especialidades têm uma relação de reciprocidade sempre, quando uma é subespecialidade da outra. Isso pode falar que tem uma hierarquia, que é a subespecialidade da especialidade. Ela está numa hierarquia abaixo daquela especialidade, ou sempre tem uma reciprocidade entre a subespecialidade e a especialidade, sendo que uma fica sendo subespecialidade da outra. Entendeu a pergunta? Entendemos. Alguém gostaria? Eu vou fazer o seguinte, gente. Se alguém tiver alguma ideia aí, na pergunta da colega, aí levanta e fala. Se não tiver, eu posso dar um fechamento, né? Então, vocês fiquem à vontade de se manifestar, né? É um debate. Senão fica uma coisa assim, o professor Ricardo vai lá e dá a resposta, aí o pessoal, Magister Dix, né? Fala assim, não, a ideia é que a gente debata. O que Eu que vocês posso acham? ir. Um dos itens realmente importantes desse capítulo são as 70 especialidades que o professor Valdo colocou. Isso é fundamental para que se considere a Conscienciologia uma ciência como a medicina, por exemplo, ela se divide em especialidades médicas. Então, isso é um dos pontos fundamentais, fulcrais, eu diria, que dessa sessão. Então, é importante a sua pergunta e a gente pode debater, sim. Alguém tem alguma Ricardo, ideia? Se tem alguma a ideia, hierarquia? oi? Pode falar, Fernanda, desculpe. Então, assim, Adriana, assim, no meu modo de entender, quando a gente tem uma especialidade, né? Como, por exemplo, lá na biologia, tem lá o reino e depois vai ter o filo, a família, vai indo. É que a primeira está dentro, primeiro faz parte de todas as outras. E a especialidade é porque ela vai realmente, subespecialidade, ela está mais centrada naquele assunto. Por exemplo, a proexologia, ela vai estar lá na subespecialidade dentro de outra e outra. Intrafisicologia. Aham. Eu entendo isso, né? Que é uma questão mais de foco, de recorte, para você ficar mais direcionado naquela. Não que uma ou outra seja mais importante, mas se você pegar um todo assim, fica mais complicado, né? Então, existe a especialidade para você especificar mesmo. No E, próprio Projeciologia, o professor Valdo comentou, né, sobre que vários capítulos ali, várias partes podem ser novos estudos, podem ser novos livros.
Então, numa especialidade que é mais abrangente, no caso, a gente pega aqui o exemplo da projeciologia, a gente tem um leque de muitas coisas que precisam ser aprofundadas. E aí eu não vejo como uma relação de hierárquica e onde um é superior e outro é inferior. Eles são complementares, mas, por exemplo, se você pega aqui a proexologia tem a sua especialidade, aborda sobre a proexis, e aqui dentro da proexologia a gente tem a retomadologia, que vai conseguir focar dentro dos retomadores. Então, a gente vai afunilando, né? Conseguindo abrir mais e mais possibilidades de exploração, de investigação nas pesquisas. Eu vejo que é mais, né, ao meu ver, é nesse sentido dessa investigação mais aprofundada e não de uma diminuição, inferioridade com relação a outra, assim. Então, eu vejo assim como na medicina, não é? Tem o clínico geral, que ele abrange todo o corpo humano, ele está apto a fazer cirurgia em qualquer parte do corpo. Aí tem o médico de cabeça, tem o médico de nariz, então tem o médico ortomolecular, e assim vai. Por quê? Porque ele se especializa mais para aquele, ele foca mais, né? Por conta e no caso das especialidades da conscienciologia, eu entendo assim, como a consciência é poliédrica, né, partindo, falando em termos da conscienciologia, então nós temos várias facetas que nós precisamos estudar para evoluir. Uma outra ideia também é que essa construção, né, aqui ele coloca na página 38 um quadro sinóptico, que é por ordem lógica, né? Então, assim, dentro da comunidade conscienciológica, a gente tem 25 instituições conscienciocêntricas. Cada IC, com a sua especialidade, o objetivo é construir esse quadro sinóptico justamente para aprofundar a especialidade e as suas subespecialidades. A Gabi trouxe um exemplo da projeciologia. Então, a projeciologia, ela tem a projeciocrítica e a projeciografia, ou seja, você tem uma projeção, você vai escrever essa projeção e, posteriormente, você vai fazer uma crítica sobre ela. Então, existe esse conceito de aprofundamento das especialidades. Então, a gente tem aí atualmente mais de 500 especialidades da conscienciologia, que cada uma delas pode ser aprofundada dentro desse quadro sinóptico, dentro dessas ordens lógicas, né? Aqui ele coloca de número 1 até o número 6. Por grau, não seria por grau de importância, mas é o aprofundamento, o nível de aprofundamento que você tem das especialidades, né? Muito obrigada, ampliou bastante e eu estou vendo que eu preciso refletir muito mais. Então, tá, obrigada. E Sabe o que Adriana, me veio? o Ricardo Tá está sem mutado, som. Ricardo. É só para a gente organizar aqui um pouquinho, eu tirei som. Quem já falou daquele assunto e não vai repetir mais, aí, por favor, só abaixa a mãozinha, beleza. Se tiver outro assunto para levantar, e aí mantenha, né? E a gente vai seguindo, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver assim, na minha tela aparece a Andréia, Liliana, a Gabriela, a Nina e a Fernanda. Como a Gabriela, a Liliana já falaram, a Andréia deve ser um outro assunto, muito provavelmente, né? Então, ela está ali em primeiro. Aí a Nina vai complementar agora e a gente faz A o minha já fechamento baixou, Fernanda. né, Ricardo? Já baixei a minha mão, né? Ou não? A minha é quem? Adriana? Aí, Adriana Sim, German, eu já tirei, sim. né? Tá. Eu só queria complementar, daí eu já abaixo minha mão também. Não, beleza. Que pelo que eu entendi, a gente complementa esse assunto e depois passa para outro. É isso Excelente, é aí, isso né? mesmo. A Eu só ideia é queria essa. também falar, que nem a Liliana falou, sobre a ordem lógica, que se a gente observar que a pensenologia, ela permeia todo o quadro sinóptico. E quando a gente pega aqui, vamos pegar, por exemplo, aqui que eu estou com o livro virado, lá na quinta ordem, a gente tem a intrafisicologia. Então, a gente Uhum. observa também o que acontece dentro da intrafisicologia, a ressomatologia, a proexologia, a infecciologia, a ressexologia e a dessomática.
Então, dentro daquela especialidade, agrupam alguns experimentos nossos, que nem a experimentologia. A experimentologia permeia isso daqui, e a cosmoética, ela faz parte da nossa experimentologia também. A comunicologia é muito ligada com viviologia, projeciologia, cosmoanálise, parapedagogia. Era só um complemento também. Gente, só o estudo disso já dá um livro, já dá um tratado sobre as especialidades. Então, ele é muito inteligente. Em primeiro lugar, é o seguinte: a gente trabalha com algumas habilidades cognitivas, então tem várias: analisar, comparar, definir, classificar é uma delas. Então, quando a gente trabalha classificação, a gente vai ver, a Fernanda Espanhol, ela falou sobre a classificação das espécies, né? Filo, gênero, aí vem sei lá, não me lembro quais, é uma das classificações possíveis, já tiveram várias, né, ao longo da biologia, e eles vão montando as classificações. Se você fizer animais aquáticos, animais, você pode fazer um outro tipo de classificação que não é essa da classificação dos mamíferos que vão descendo. Então, tanto que várias dessas especialidades elas estão interligadas com outras. Isso monta um caleidoscópio, né? Então, não é para ser usado, né, assim, uma é hierarquicamente superior. É uma ordem lógica que o professor Valdo começou, né? Por que que ele começou na pensenologia, que é a primeira? É porque existe no universo duas realidades, né? A consciência e a energia, e ninguém consegue conhecer a consciência a não ser pela sua manifestação. Então, a gente só consegue aprender alguma coisa, estudar cientificamente, o comportamento da consciência e como é que ela se comporta, qual a unidade de medida da manifestação consciencial é o pensene. Então, ele começa com o pensene, ele é a primeira ordem. Sem o pensene, como disse a professora Nina, você não consegue compreender as demais, porque ela está em primeira ordem. E a gente vai vendo que tem coisas assim, olha que bacana essa palavra, estupefacientes, né? Na hora que você pega a projeciologia, você fala assim, ela está dentro da comunicologia. Aí você fala assim, cara, mas projeciologia não são fenômenos. Por que que projeciologia não está dentro, por exemplo, da holossomática? Né? Porque a projeciologia trata ali, ela está também, mas ela estuda, a gente vai ver aqui, todos os fenômenos da consciência. Esses fenômenos são fenômenos de comunicação, são fenômenos de interação da gente com os demais. Então, ele está dentro da comunicologia. Olha que coisa bacana. A proexologia, que é a PEX, a gente sempre vai puxar a leitura do projeciologia para a visão proexológica. A proexologia está dentro da intrafisicologia. Olha que coisa bacana. E a intrafisicologia está dentro da holorressomática. Por quê? Porque a ProEx, nossa, a definição de ProEx é aquela programação existencial intrafísica. Ah, você pode ter uma programação no extrafísico? Pode. Você pode ter uma programação que você vai fazer depois que você dessomar. Mas a ProEx, do jeito que está escrito, ela é no intrafísico. É aquilo que a gente está fazendo aqui. Então, está dentro da intrafisicologia, mas da holorressomática, que está dentro da experimentologia. Né? A gente está lá no extrafísico, nós viemos para a Terra, né, para esse ambiente intrafísico, para viver experiências. Então, quais são as experiências? Está dentro da experimentologia, que está dentro da evoluciologia, né, que é a evolução consciencial, que vai do vírus até o serenão, até onde a gente estuda. Então, está dentro da evoluciologia, que está dentro da pensenologia. Então, só as especialidades já dá praticamente esse estudo, já dá um livro e já dá uma especialidade que é, sei lá, especialidade. Você já poderia criar uma especialidade só para estudar as especialidades. Então, assim, esse é um dos pontos fundamentais, tá, pessoal? Muito bem, não me lembro se foi a Adriana que trouxe, né, Guerra? Esse é um dos pontos fundamentais do capítulo, da sessão, desculpe. Então, Ricardo, você foi num ponto. Fala. só para terminar aqui a minha fala em relação a isso, você sabe que os quadros é tão interessante a gente analisar e ver e compreender que eu queria dar uma sugestão. A professora Rosa Nader, ela fez um quadro sinóptico para o receituário de verbetes. E foi uma coisa assim que a gente discutiu muito, onde vai uma especialidade, onde vai outra, como é que une uma com a outra, a inter-relação. Então, assim,
E aí é uma sugestão para vocês pensarem, né? Conforme for o interesse do grupo, sei lá, passou 5, 6 sessões, de trazer um especialista, por exemplo, todo mundo se interessou pelo quadro. Como é que funciona um quadro? Porque nas nossas pesquisas, na publicação de um livro, no livro pessoal, a gente pode muito bem querer entender aquela especialidade, o que ela está relacionada com o quê. E isso dá uma visão de conjunto para a gente. Excelente É, ideia, Nina. Eu anotei aqui, ela escreveu alguma coisa em cima disso, um Olha, verbete, um artigo? eu não sei se a Rosa escreveu um verbete ou um artigo, mas na época a gente trabalhou muito em cima do quadro e nós fomos todos muito direcionados assim pelo raciocínio que a Rosa criou Uhum. para fazer aquele quadro em cima do receituário de verbete. Então, acho que era uma coisa assim, um quadro sinóptico. A gente tem uma visão muito grande daquilo que a gente está estudando, sabe? E compreende, é como se fosse um mapa mental, mas só que um pouco diferente. Você sabe o que que eu pensei? A gente vai pensando aqui, spin-offs, né? Criar modelinhos, para não ficar só no nosso grupo. Então, eu vou levar isso para o grupo, porque de repente todo mundo se interessou, né, de quem está estudando, e a gente cria um dia que vai ser o dia que a professora Rosa vai falar sobre aquilo. A gente marca um horário, né? Obviamente tem gente que não vai poder, fica gravado, mas dentro dessa nossa atividade a gente vai criando pequenas atividades que vão sendo de especificação em cima de um tema que realmente chamou a atenção. Foi uma muito boa ideia. eu só gostaria de complementar que o Alexandre Slavsky, ele tem um artigo com o título Proposta de Subespecialidades da Infecciologia. Então, vale a pena ler, ele está na revista Consciência, né? Eu posso até compartilhar depois no grupo, é de 2009. E lá ele explica como é que foi que ele construiu esse quadro sinóptico da Excelente. infecciologia, tá? Então, é uma boa ideia. Manda. Inclusive, ele é Deixa eu especialista só nisso. sugerir. Gente, tudo que vocês acharem de artigo, livro, verbete, que diz respeito ao que nós estamos falando aqui, vocês podem postar no nosso grupo, ou então mandar para a Denise, para que a gente poste. Por quê? Porque aí vai ficando um monte de outras referências que vai nos ajudar a entender o livro. E isso, de novo, faz parte da ciência. A ciência é justamente você complementar o estudo que você está fazendo com outras fontes que corroborem ou que refutem aquilo que está sendo dito. Esse é o objetivo desse clube de leitura. Então, assim, eu estou bem feliz com isso. E, Ricardo, só Oi? para encerrar, só mais uma observação também. Quando eu acessei a sala, você estava falando da Proexis, né? Aqui a gente Uhum. está ali, de repente a gente foge da Proexis. Essa semana eu estava assistindo uma tertúlia do professor Valdo, que é autorrevezamento multiexistencial, tertúlia 1074. E nela, eu só não anotei um minuto aqui, mas nela o professor Valdo fala justamente isso, que a pessoa foge da Proexis quando ela encontra a linha da Proexis. E aí cria alguma coisa assim que ela leva aquele susto, ela sai, mas depois ela retorna, né? E aí fica mais ou menos que nem o paradoxo da consciência poder fugir da Proexis quando ela alcança a linha proexológica. O tamanho da responsabilidade, né? É, muito bom, menina. E a Obrigado. tertúlia de novo, o número dela, por favor? 10, 1074. Obrigado. Adriana. Oh, desculpe, Andréia. Boa noite, gente. Ó, eu não consegui ler tudo. Eu cheguei no iniciozinho da bases científicas da conscienciologia, então eu não consegui ler muito. Enfim, e aí eu queria comentar sobre a introdução, então, que eu dei uma dissecada ali. Estou demorando 20 minutos por página, que eu estou assim, lendo bem devagar, tentando entender cada palavra, até palavras que eu conheço, eu estou revisitando no dicionário para ver se tem mais alguma definição, significado para ampliar aquilo ali, ou para posicionar a palavra talvez de uma forma diferente. Então, tô com calma, só que aí foi calma demais, então eu vou corrigir isso daí para a próxima.
E aí, na introdução, eu fiquei percebendo como que a pessoa, no caso o Valdo, posiciona uma nova ciência, né? Como que você faz para você fundar uma nova ciência que o projeciologia é isso, né? É um tratado sobre projeção, mas ao mesmo tempo é a fundação de uma nova ciência. E aí e aí a introdução é basicamente sobre isso, né? Na minha visão, na minha leitura, que são os bastidores da obra, o tipo de postura que tem que ter para ler o livro, o posicionamento dele que é multidimensional, toda a metodologia dele de pesquisa, que foi o mais científico convencional possível até onde deu, e a partir daquele momento passaria a ser multidimensional, e aí é a extrapolação. Enfim, então eu fui anotando todo esse negócio que eu achei muito interessante, essa estruturação, como que ele vai levando o leitor para aonde que a ciência convencional, até onde ela é boa e a partir de que momento ela já não está servindo mais, no caso desse livro e dessa neociência. E aí, no iniciozinho ali da Bases Científicas, eu anotei uma frase que me chamou muito a atenção, me chamou um monte de coisa a atenção, aliás, até obrigada especificamente ao Ricardo até, porque você mostrou os seus símbolos ali de leitura crítica, e aí eu fiz a minha legendinha lá, que serve tanto para o computador quanto para manualmente, então ajudou demais assim na minha organização. E aí é o revisão. Todas as leis científicas, por mais rígidas, são suscetíveis de revisão. E aí eu fiz um extrapolacionismo, sim, por extensão, digamos assim, para o nosso sistema de crenças pessoais, que ele também é suscetível à revisão, esse seria o nível ideal de abertismo para a gente ter, para a gente chegar à serenologia. Aí eu trouxe a escala evolutiva pensando, se a maioria de nós está lá no 25, 30%, tem 70% que ou eu não conheço, ou eu conheço e entendo uma parte, ou eu conheço e discordo. Então eu fiquei meio que refletindo sobre essas questões, assim. Então, assim, nossa, tem muito trabalho para fazer. E esse ano eu estou fazendo o clube de leitura, técnica de mais um ano de vida, e estou fazendo meu verbete no curso lá de verbietografia. Eu não tive projeção, mas eu estou tendo uma chuva de ideias para o meu verbete, é o meu primeiro verbete que eu estou escrevendo. E o meu objetivo no técnica de mais um ano de vida, a partir desse ano, é investir no parapsiquismo. Então, eu estou vendo que está tudo interligado e potencializado. Então, por mais que eu não tenha conseguido ler tudo ali do Projeciologia, não foi por falta de organização, é que realmente eu estou com muita coisa, mas estou tentando inserir a leitura do Projeciologia na minha rotina e estou fazendo isso aí aos pouquinhos. E é isso, sobre isso. E depois eu queria o contato de alguém da Apex, que eu não estou no grupo. Então, só isso, essa coisa técnica. Denise, Obrigada. aí você taca ela no grupo. Obrigado, Andréia. Isso é fundamental, né? Também, rapidamente, na introdução, o professor Valdo vai falando assim, se não me engano, são 9 pontos de como ele montou o livro. Aí ele começa assim, eu comecei a conversar com consins, aí eu estudei livros, aí eu peguei papers, aí eu viajei, aí não sei o quê, aí ele botou consciex, ele fez entrevistas com consciex para montar esse livro. Então, isso já começa a quebrar um paradigma científico, né? Então, e ele vai se posicionando, essa primeira sessão é o posicionamento do professor Valdo em relação à cientificidade da conscienciologia. E ele já começa na introdução, já meio que mostrando, olha, eu fiz isso tudo aqui para a Bi, por quê? Porque ela é maior do que o que tem no paradigma newtoniano, cartesiano, que é o paradigma científico atual. Então, assim, é fundamental ler a introdução, sim. Quem mais? Dá para Então, comentar? oi? É a Nina? Sou eu. Gente, vocês podem comentar à vontade, só não briguem.
Não, bem isso. Jamais. Liliana, vai lá. Não, eu gostaria de compartilhar que eu passei um longo período em recesso projetivo, e assim, a qualidade de sono não muito boa. E eu quero dizer que a partir da minha iniciativa em participar do clube de leitura e reler o Projeciologia, isso trouxe assim uma nova fase. Digamos que desde que eu comecei a ler o livro, né, novamente, eu comecei a ter projeção de novo. Então, assim, projeções lúcidas, a maioria delas lúcidas, e grande parte delas, claro, né, dentro do processo de assistência mesmo, de resgate extrafísicos, às vezes até dentro do meu ambiente de trabalho, né? Então, eu achei, assim, super importante esse momento, porque a partir do momento que você se predispõe a estudar e se aprofundar em determinado tema que é super importante, né, a projeção como ferramenta, inclusive, não só no conhecimento, né, leitura teoria, mas o quanto isso favorece a gente também, né, no sentido de você poder aproveitar essa ferramenta e qualificar ainda mais a sua assistencialidade. Então, eu acho que isso é super importante. No entanto, até à tarde, às vezes, quando eu tenho um tempo, eu sinto aquela necessidade e é só deitar, pronto. É sair do corpo, volta para o corpo, sai do corpo, volta para o corpo. É um negócio bem assim interessante. Parece até que os amparadores estão dando uma força, assim, no sentido de que, olha, isso existe, né? Vamos lá. Então, eu vi essa necessidade aí de compartilhar e também duas coisas me chamaram bastante atenção no livro, além do que a Adriana já trouxe, aliás, a Andrea já trouxe, né, dessa parte mais científica. Uma delas foi o quadro sinóptico e outra delas foi a cronologia da projeciologia, né, que está na página 79. E aí começa lá na data de 347 a.C., né, até as datas mais atuais. E aí eu fiz uma reflexão. Estaria eu em alguma dessas épocas participando, né, desse contexto, de todo esse elenco, né, essa paralencologia? Então, eu, né, trouxe isso para reflexão e eu achei interessante, porque isso tem me chamado muito atenção, né? Então, muito que provavelmente eu já tenho estudado, né, ou participado de equipes, né, que estudavam isso, não só eu, né, como todo mundo aqui que tem interesse por esse assunto, mas é que a gente já vem estudando isso, né, e o quanto que isso agora não é mais um fechadismo, é o quanto que a gente pode conversar, compartilhar as experiências sem ser queimado na fogueira ou sem ter algum receio com relação a isso. Eu acho que isso também ajuda a gente a melhorar, né, no sentido da cognição e também tirar esses travões, né, porque às vezes a projeção é um medo de sair fora do corpo lucidamente. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante de reflexão para a gente, né? Claro que existem outras coisas super importantes aí nessa primeira parte, mas eu achei que essas duas coisas aí, dois temas me chamaram bastante atenção, tá? É isso. Posso complementar a Liliana? Claro. Em relação a projeções, vocês haviam comentado de que se nós tivéssemos projeções ou que se dentro do grupo alguém tivesse projeção. Ontem à noite a minha mãe veio conversar comigo, me contar de uma projeção, de um sonho. Ela fazia muito tempo que ela não sonhava e que ontem ela tinha tido um sonho com o Chico Xavier. Ela e uma colega do Centro Espírita, uma das líderes do Centro Espírita que ela frequenta, num grande hospital, parecendo ser um grande hospital, numa sala, onde um outro colega, antigo colega do hospital, entrou na projeção, e enquanto ela veio que dançava naquela cena com esse colega, o Chico Xavier pediu um mate para ela, um chimarrão, aqui do Rio Grande do Sul, sendo que ela e essa amiga estavam tomando mate naquele ambiente, tentando escutar algumas vozes, quando o Chico pediu o mate a ela. Aí, dentro desse sonho, por todos os detalhes que ela me relatou, entendo que tenha sido uma projeção. E bateu na hora, assim, a possibilidade do amparador ter usado a figura do Chico Xavier
para chamar a atenção dela para a projeção e ela vir me perguntar sobre os meus estudos. E aí, depois disso, nós conversamos, ela me contou toda da projeção, e amanhecer para hoje, essa noite, eu tive uma projeção com a mãe, eu e ela, aqui no computador, assistindo uma aula, um encontro dos 3 futuros evolutivos. E agora, enquanto a Liliana falava, e eu pensei em complementar a Liliana, eu estou sentindo aqui, ó, a presença a sinalética do meu amparador, que eu identifiquei no curso do curso com o professor Will, em Porto Alegre, semana passada, do autopsiquismo, autoproex parapsíquica. Então, só para compartilhar com vocês que eu acho que está confirmando que a situação da projeção da minha mãe, durante o tempo que nós estamos estudando o projeciologia, pode realmente ter sido esse despertar dela para chamar a atenção. Ela veio me perguntar sobre os meus estudos em relação a sonho, que ela havia comentado com a colega dela, do Centro Espírita, sobre a situação dela ter sonhado com ela. Ela veio me perguntar como é que ela não tinha sonhado também. E a colega dela comentou que, tu vê, Lia, onde é que nós andamos, sem a gente fazer ideia. Então, era isso, só complementar o fato de que, durante a leitura do Projeciologia, a mãe, que há muito tempo não tinha projeção, teve essa projeção, e depois posteriormente, hoje, nessa noite, eu tive a projeção com ela, nós duas fazendo os 3 futuros. Bacana. Faz sentido? Essa era a pergunta. Gente, não tem dúvida, quanto mais a gente estudar é batatófilo, como diria a professora Ana Luísa, né? Não tem saída. Quanto mais você estudar, a gente estudar, mais a gente vai ficar vinculado a esse holopensene e a gente vai se projetar mais, né? Isso não tem, né? Não tem mistério. É fisiológico. Outra coisa bacana desse livro, o professor Valdo vai mostrando que é fisiológico. Então, na hora que ele pega lá, desde do soldado Ur, lá quando que Platão relatou, aí vem Plutarco, aí ele vai pegando, assim, ele vai falando na Bíblia, aí ele vai mostrando que ao longo... Por que ele colocou isso no início do Projeciologia? Ele vai mostrando que isso aí não é de agora, é um negócio que é fisiológico. Se existe soma, psicossoma, energossoma, mentalsoma, e as pessoas se projetam, isso está registrado em várias culturas ao longo da história do ser humano. Isso não é criado agora. Então, ele colocou claramente para que as pessoas pudessem ver que aquilo já tem, e urge a gente estudar isso de forma científica. E aí ele mostrou os períodos. Ele falou, no início eram iniciados, que iam lá no Egito para fazer aquelas aparições, aí que se assiste a tertúlia, ele vai falando lá do Eurípides Barçanufo, que estava junto com ele lá nas criptas do Egito, e aí eles botavam a pessoa lá e ela tinha que conseguir sair de psicossoma, né? E aí botar a mão para fora, assim, ele, o Eurípides. Então ele vai mostrando que era tudo muito fechado. Aí depois veio o esoterismo, né, com S, que é de fechar. Então eram sociedades que as pessoas não podiam contar. Por quê? Porque aí tinha caça às bruxas, as pessoas morriam e tudo mais. Aí depois veio o esoterismo com X, que aí começou a falar para todo mundo. Então ele vai contando a história, né, como é que é aquele do andarilho nas estrelas lá, Jack London, que a pessoa ficou presa num presídio e ficava preso em cadeia, como é que chama? Camisa de força, jogava água para aquela camisa de força apertar e ele não conseguia se mexer, não conseguia nem respirar. E aquilo ali, a única saída que ele tinha do espírito dele conseguir sair, era que o espírito dele vagasse, por isso que chama andarilho das estrelas. Então ele conseguia fazer projeção e ele contava isso em 1920, mais ou menos na década de 20. Aí começou o período esotérico, com X, que as pessoas não tinham mais medo de falar. E depois veio o período laboratorial, com a parapsicologia, e agora a gente está num período que é o período experimental, digamos assim, de autoexperimentação, que entra a conscienciologia. Então, o professor Valdo foi muito feliz, do meu ponto de vista, de colocar isso bem no início, né, da sessão, para que a gente possa... E depois vocês vão ver que ele vai, na última sessão, ele vai retomar os experimentos. Então, do Charles Start, ele vai contando todos os experimentos, aí ele vai contando em detalhe,
e dando os nomes técnicos para o que estava se passando. Então, experiência de fly-in, aí tinha projeção para você, e aí ele trabalha com o vocabulário projeciológico e conscienciológico, né, os neologismos, para explicar os exemplos que tinham na fase da laboratorial. Então, assim, tem toda uma lógica no livro. A gente vai lendo, a gente vai percebendo a forma como o professor Valdo encadeou e costurou esse livro. Mas é muito bacana, eu não sei se foi a Liliana que falou, realmente a parte final do histórico é um item fundamental também. Por que eu estou falando em itens fundamentais? Quando a gente estudava para o CIP, quando eu estudei, que eu contei na aula, na primeira aula nossa, a gente estudava para fazer uma aula treino, para apresentar, e a gente não tinha acesso ao mapa e aquilo que ia ser falado na aula. Então, cabia a cada um de nós identificar, num livro de 1000 páginas, o que era fundamental, interessante e imprescindível para se falar numa aula. Então, a gente tinha que fazer uma avaliação do que é importante e do que é secundário. Então, eu estou assim, muito feliz com vocês, por quê? Porque as especialidades eram muito importantes. Os períodos são outros itens importantes, a classificação de ciência, como o André de Chermont falou, né? Isso também é um outro ponto fundamental, que é a cientificidade da conscienciologia, que ele abordou tudo nessa primeira sessão. E sobre essa questão fisiológica da projeção, eu tive uma questão fisiológica que eu comparei à atividade física, porque eu comecei a ler o Projeciologia todo dia, essa leitura crítica, minuciosa, nananã, e aí no dia que eu não li, é como se o corpo estivesse pedindo. E é a mesma coisa com a atividade física, né? Você vai fazendo, o dia que você não faz, sei lá, vou descansar, final de semana, enfim. O corpo, você vê que o corpo pede essa atividade física. Eu senti isso com a leitura, com essa questão desse tipo de leitura, que não é qualquer forma de leitura, essa forma de leitura especificamente. Achei bem interessante. Excelente. Eu ia comentar sobre outra coisa, mas antes eu tinha esquecido de falar na hora que o Jean trouxe experiência com criança, em projeção. Essa noite eu tive uma projeção com criança também. Eu acordei, assim, com muito banho de energia, muito EV, assim, patrocinado. Achei bem curioso. E a sensação com a criança era uma menina que estava no sonho. Lá no contexto, ela era minha sobrinha, né? Mas eu não tenho sobrinha, não tenho. E a sensação era uma convivialidade, como se a gente se conhecesse muito bem, assim. Então, foi bem interessante vocês trazerem sobre criança, que me deu muitos arrepios. Mas eu ia comentar sobre justamente isso que o pessoal está falando aqui, dessa sensação, né? Quando eu estou lendo aqui também, a sensação que dá é de um desassédio no ambiente, nas pessoas que estão em casa. Achei muito interessante esse processo. E aí me chamou muito a atenção uma sincronicidade que aconteceu na última semana, que eu estava lendo justamente a parte que ele fala do Nostradamus, e me chamou muita atenção aquela parte, enfim, continuei minha leitura. No dia seguinte, tá passando na TV um episódio dos Simpsons e eles falam sobre Nostradamus no episódio dos Simpsons. E eu ainda não tinha aprofundado muito meus estudos sobre Nostradamus, então, assim, se alguém tiver alguma compreensão mais aprofundada, puder comentar, eu gostaria de ouvir. Acho que vai ser para você, Ricardo. Ninguém? Não, o que ele fala no Projeciologia de Nostradamus é que tem duas centúrias, né, que a interpretação do professor Valdo, e ele deixa bem claro que ele falou assim, eu não sou um nostradamista juramentado, como diria o Dorico Paraguaçu, né, vocês não vão saber o que é isso, mas tinha uma novela que chamava Bem Amada, que ele falava assim, eu sou juramentado. E ele falava, olha, eu não sou uma pessoa que estuda Nostradamus, mas tem duas centúrias que podem indicar que ele estava falando da projeciologia. Então, aí ele coloca os termos em francês e faz a tradução lá em português, dizendo que, sei lá, que do céu vai
bater uma coisa que vai ter uma voz que vem e que aquilo ali vai para frente e adiante. Esse para frente e adiante pode significar a projeção, porque em latim projectio é você projetar e para frente, e normalmente a projeção consciencial, ela é você sair do corpo. Então, ele tece alguns comentários em cima disso. E uma das hipóteses também, gente, uma coisa fundamental, né, que não acredite em nada, nem mesmo o que me disseram aqui, nem mesmo o que o professor Valdo falava. A gente tem que ter senso crítico, a gente tem que ter. Tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês também ao longo das leituras, que é do Peter Berger, ele chama Em Benefício da Dúvida, dois pontos. Como ter convicções sem se tornar um fanático. Esse livro me ajudou muito, porque a tendência nossa, a gente começa a ver uma série de projeções, uma série de sincronicidades, aquilo ali bate, o ser humano cara, é da natureza nossa, a gente começa a acreditar nas próprias ideias que a gente tem, nas próprias coisas que as pessoas falavam, e aquilo acaba virando uma crença. Então, um dos problemas da conscienciologia, que a gente tem que e o princípio da descrença, não acredite em nada, nem mesmo no que for falado aqui, experimente, tenha suas experiências pessoais, é justamente para que a gente transforme a ciência e não faça com que a conscienciologia, a projeciologia vire uma seita. Então, com esse disclaimer feito, né, o professor Valdo, ele coloca nos livros dele elementos de reconhecimento futuro. Então, na hora que ele era Nostradamus, ele falava assim, Nostradamus colocava pontos que ele mesmo ia identificar que ele escreveu isso algumas vidas depois. Quando ele escreveu outro livro, como outra personalidade, ele colocava indicadores que foi ele que escreveu aquilo. E ao colocar aquilo no Projeciologia, quando ele ressomar daqui a 20, 30, 50, 200 anos, 300 anos, ele vai acessar os próprios livros que ele escreveu e aquilo vai trazer recuperação de cons mais rápida para ele, porque ele vai pegar o livro e vai identificar. Então, uma das coisas que ele colocou no Projeciologia Nostradamus, entendo eu, e aí é uma interpretação minha, é que para ele também tenha uma senha, uma retrosenha que ele consiga identificar aquele ponto. Então, se alguém quiser complementar sobre isso, né, eu não sou muito fanático, assim, fanático eu não digo, mas assim, eu não estudo muito essa parte de Nostradamus, mas se alguém tiver Eu alguma outra... assim, não, eu também me chamou a atenção o texto de Nostradamus, mas essa questão das centúrias ali, da questão das nuvens, das fantasias, né, que a pessoa que vai fazer uma interpretação. Então, eu usei até no meu cotidiano, porque eu tenho feito muito isso. Às vezes eu tô assim, aí eu falo para alguém sobre essas analogias que acaba vindo no livro e que também me servem como reflexão. Então, como qualquer imaginação fértil e fantasia chega a mais delirantes concepções. Ali na página 62, né? Aí eu anotei bastante aqui, que a interpretação das centúrias, à primeira vista, assemelha-se bastante à interpretação das formas das nuvens do céu. Claro, qualquer imaginação fértil e fantasia chega às mais delirantes concepções, achando o que bem entende na composição pictórica das nuvens. Então, isso me fez pensar muita coisa que às vezes a gente fica encantoado, né, com algumas coisas, porque você sai do corpo, você vê, e aí você começa as suas interpretações. E às vezes elas ficam um pouco além, né, sabe? Para mim, ficou como uma reflexão dessa questão e também pensar ali na questão da futurologia, né? Que aí eu lembrei e assinalei como síndrome do oráculo, que Agora, dá bem vamos ver se você aquele estudou. entendimento logo ali no início, aí eu marquei, né? Eu tinha lido, quando eu tinha lido, e a projeciologia, nessa condição de ciência, obviamente, não se assenta a nenhuma doutrina e nenhuma por base de profecias ou profetismo.
e tampouco na futurologia esboçante, nem mesmo ainda inteiramente confiável. Eu achei bem interessante isso, Agora, por que que porque ele fez isso, Fernanda? é É, para tentar, né, que é diferente, né? sim, Na mas em minha qual época que ele fez isso? Pegando os períodos ali, período antigo, esotérico com S, que é que você não fala, esotérico com X que você fala, ou laboratorial? Alguém sabe qual que é o é período antes ali de Nostradamus? de Nostradamus em Ele, 1566. isso. Ele viveu em 1500, mais ou menos ali, né? Século XIV, é 1500. Aquilo ali é o período esotérico, que é o período fechado. As pessoas não podiam falar. Então, hoje, o professor Valdo escreve tudo aberto, né? Ele vai lá, bota, olha, você sai com o psicossom. Naquela época, tinha que falar tudo cifrado, você não podia escrever, né, o que estava acontecendo. Muito provavelmente ele teve experiências, Nostradamus teve experiências, se projetou, viu coisas que aconteciam, mas falou assim: eu vou ter que colocar isso aqui cifrado para que algumas poucas pessoas consigam entender depois, né? Então, Entendi. era o momento que dava para escrever aquilo, né? Se ele tivesse escrito de Eu outra também forma. faço isso no meu grupo de família, que eu não falo que eu estou na Conscienciologia. Tem um grupo que eu não consegui ainda essa Está na abertura. fase esotérica da Fernanda. Estou na fase, porque assim, se eu falar alguma coisa, ainda não é possível. Aí morre alguém lá no grupo da família, dessoma, e aí descanse eterno e tal. Então é por aí vai, né? Então vou me evocar também, mas eu acabo assim, né? Tudo bem. Mas ajudou, não tem mais alguém, Jean, para falar sobre Ah, Gabriela? Não sei eu se é sobre tenho, esse assunto. eu quero só, em relação a Nostradamus, tem um filme de 1994, Gabriela, As Profecias de Nostradamus, e lógico que filme nunca é uma fonte de pesquisa para aprender sobre a vida da pessoa, deve ter inúmeros livros sobre Nostradamus, inclusive acredito que deva ter biografia que alguém deve ter escrito, mas esse filme é bem legal, assim, eu gostei de assistir esse filme porque ele dá uma visão, pelo menos hollywoodiana ali, né, do Nostradamus. Mas o que eu queria falar são alguns pontos que eu tomei nota na leitura, e a Fernanda trouxe essa questão da realidade, né? E eu anotei isso assim, despretensiosamente, porque na página 30, né, ele traz lá no, acho que é o 11º parágrafo, ele traz lá sobre a observação, ele fala do cientista, não sei o quê, e aí essa questão da realidade, né, que, que ele traz aqui, que os olhos do cientista, na realidade, não são simplesmente uma câmera, né, assim, mas é um gravador, e hoje a ciência já fala que o próprio cientista influencia no experimento dele através da observação. Como a projeciologia, a gente tem que ter cuidado com a observação e tomar a observação como uma realidade, né? Até pelo que a nossa colega do Rio Grande do Sul estava falando, da mãe dela, porque muitas vezes a gente no extrafísico, você pode estar observando alguma coisa que aquilo não é a realidade. Pode ser alguém transfigurado, pode ser um para-ambiente que foi criado até para te envolver. Então, assim, dentro da projeciologia, a observação só em si, sem um juízo crítico e sem, talvez, a própria, vamos dizer, uma medição da energia, uma leitura do ambiente do ponto de vista energético, você pode acabar sendo enganado através da realidade que os seus olhos ou para-olhos estão observando, né? Então, eu achei assim essa questão dentro da projeciologia, observar e realidade, é meio que um alerta, né? Pelo menos para mim, ele é um alerta nesse sentido. Então, eu anotei isso despretensiosamente, mas agora, a Fernanda falando, isso me chamou a atenção da realidade. Um outro ponto que eu queria trazer aqui dentro da leitura
que ele está na página 28, se eu não me engano, 28. Ele fala o seguinte, ele fala de o objeto consciência é um transsaber. Aí eu fiquei pensando comigo se o transsaber poderia ser usado um sinônimo para saber. Alguém tem alguma... dentro de pesquisando qual é o conceito, qual é a definição do prefixo trans, ele está muito perto do para, mas eles não são idênticos, e não sei se são, mas o objeto da consciência é um transsaber. Será que eu poderia entender como um para-saber? Ou seja, um saber além do saber? Ou o que alguém entende sobre isso? Está na página 28, no parágrafo onde tem problema. Não sei se alguém está... Aqui eu estou aqui com o livro, tem assim, consciência. A ciência convencional foge à pesquisa direta do objeto consciência. Quando ele fala de objeto consciência, enquanto pesquisador, ele se divide em pesquisador e o objeto de estudo, né? É o observador e o observado. Aí ele diz, de objeto de consciência em suas abordagens, o que compõe uma contradição ou irracionalidade. Então, você disse que ele fala objeto de consciência do transsaber, né? Porque quando Ele fala, o objeto consciência é um transsaber inarredável à nossa frente. Por quê? Porque quando você transforma em observador e observado, você é o pesquisador e é o pesquisado, você vira objeto, a sua consciência é objeto de estudo. E aí é um transsaber, porque você vai pesquisar a consciência, e a consciência ela não está aqui no intrafísico, né? E aí você tem que transcender o intrafísico, né? Através da multidimensionalidade, inclusive da projeção, para pesquisar-se. Seria um Já. para saber? O que eu interpretei? Eu também não anotei isso aqui, não, mas olhando. Qual que é o grande diferencial da projeciologia? Ela coloca o pesquisador, não só enquanto pesquisador, mas também enquanto objeto. Isso é uma quebra de paradigma científico. Então, eu sou o pesquisador e eu sou o objeto. Então, o próprio objeto se pesquisa. Isso é uma coisa impensável há tempos atrás, que é como é que uma coisa consegue pensar mais profundamente ou consegue entender alguma coisa de dentro dela. Ela consegue ser maior do que ela. Vamos ver se eu consigo ser mais claro com isso. Uma caneta, ela não consegue ser mais do que uma caneta, porque isso aqui é um objeto. Agora, na hora que o ser humano, que ele tem lá um paracérebro, e aí vem a raiz da consciência, que a gente não é o corpo físico, a gente consegue estudar a gente mesmo. E como é que é feito isso? Dentro desse modelo, por que que a gente ressoma? A gente tem que criar um soma para estudar a gente mesmo. A gente modelou esse soma, veio para o intrafísico, para que eu conseguisse estudar o Ricardo. Então, eu sempre brinco, né? Eu acho que eu falei na última aula que eu estudo ricardologia, não estudo conscienciologia. Eu estudo a mim mesmo. A conscienciologia, ela é uma ferramenta, uma ciência que me ajuda a estudar a mim mesmo. E ela responde muito mais do que outras ciências. Então, eu posso estudar o Ricardo pela sociologia, pela psicologia, por uma série de coisas. A conscienciologia, ao trazer outros elementos de psicossoma, energossoma, atributos, seriex, proex, todo esse arcabouço, ele faz com que o objeto Ricardo, ele comece a se entender muito mais. Então, na hora que eu vejo que um conscienciólogo consegue entender muito mais a realidade do que a maioria dos pesquisadores intrafísicos, é porque a gente ampliou. E entendo eu que esse transsaber aqui, e aí só o professor Waldo talvez possa dizer, e a gente fazer uma interpretação melhor aqui, cada um de nós, mas
en passant, né, você falou aí, eu trouxe isso. Esse transsaber é um saber além da consciência. Cara, é difícil, eu não sei como é que eu me expresso, mas é você saber mais do que é você estudando você mesmo. Isso é meio que um paradoxo. A definição, pelo menos na internet, de trans, né, do prefixo trans, é além de, para além de, em troca de, para. Então, assim, apesar que ele dá mais definições que depois começa a se complicar, por exemplo, através, para trás. Tá? O Mas trans é acho. além dele. Ele é o contrário do cis, né? Então, quando você fala assim, cisplatina é antes ali da bacia do Rio do Prata. Transplatina é depois. Então, você tem esse prefixo, né? Ele significa depois de alguma coisa. Então, você tem trans. E aí pode entrar, por exemplo, transparente, que é através de. Eu não sei o que o professor Valdo realmente quis dizer com essa palavra. Mas isso é um outro ponto importante, Jean. Cada pequeno detalhe pode ser estudado. Imagina que o Jean fala assim, me encasquetei com isso e quero estudar isso aqui. Cara, ele vai pegar esse trecho, que não é só a frase, mas aí tem que pegar o que vem antes, o que vem depois, para a gente conseguir entender o raciocínio do professor Valdo, e agora fica difícil, né, a gente reler a página inteira, mas a gente vai entender, e aí você vai pesquisar desse jeito que você fez. Pesquisa a palavra, pesquisa o sufixo, pesquisa o prefixo, olha como é que ela foi formada, porque aí você vai entender uma coisa profundíssima, né? O que a gente começou a fazer aqui agora. Esse é outro jeito de ler livros clássicos e livros profundos. Então, você pode ler rápido, superficialmente, razoavelmente para entender, ou você pode encasquetar com uma frase, uma palavra e entrar profundamente naquilo. Tem várias formas de leitura. Uma outra sugestão também que eu gostaria de dar para vocês é como ler livros. Isso aqui é difícil, eu não consigo focar, mas tem um livro grandão, bonitinho assim, que chama Como Ler Livros, que é do Mortimer Adler, que ele ajuda a gente dependendo do objetivo que você tenha, Jean, e todos nós, a gente pode ler de forma mais precisa e mais aprofundada, como a Andrea fez, não passou da introdução, né, em 2 semanas, mas vai no osso ali. O professor Waldo chamava o homem do piolho. Ele vai no, no detalhezinho ali do coisa. Ou você pode ler para ter uma visão geral, obviamente que não passando por cima de itens importantes. Mas são várias formas que cada um de nós vai ter que estudar e ver o que a gente quer com essa leitura do Projeciologia. Mas muito bom, Jean, também trazer detalhes para que faça a gente pensar. Não sei se alguém quer Eu comentar em cima. quero falar meus 20 centavos. O para eu entendo como algo exclusivamente extrafísico, digamos assim. O inter, pensando em interdisciplinar, por exemplo, é de uma disciplina para a outra, de lá para cá e de cá para lá. O multi já começa a ter um pensamento mais de teia, digamos assim. E o trans eu enxergo como se fosse a teia com a Dimener, com a multidimensionalidade. Então, é mais ou menos como eu entendo esse trans que ele traz, da transafetividade, do trans-saber. Eu alcanço racionalmente, mas de vivência é até onde são mais ou menos as analogias que eu consigo fazer, assim, até onde eu cheguei. Talvez, espero que a gente. Achei legal, André, a sua colocação bem profunda, né? A hora que você foi falando, realmente uma trama aparece, né? O trans, né? E porque ele fala inarredável à nossa frente, né? Como se tivesse à nossa frente e o objeto, consciência, é um transsaber inarredável à nossa frente, né? E antes ele coloca isso como sendo um problema. No entanto, a consciência é um fenômeno, mesmo sendo encontrada apenas sob formas individuais,
Então, eu sou individual, né? Eu estou aqui, eu sou individual, mas o objeto consciência é um trans-saber, que ele está ali, como que se fosse, nesse contexto, à nossa frente, e é como eu não quero, mas eu tô. Alguma coisa nesse sentido que eu imaginei. A Fernanda comentando agora, me veio isso realmente é um saber além do saber. Ou seja, se você seguir na projeciologia, dentro da ciência, como ele fala, por exemplo, a antropologia, todas as outras ciências, onde você pode usar a própria projeciologia para pesquisar a ciência convencional, a consciência ou a projeciologia acaba sendo um transsaber, né? Acaba sendo um saber além do saber, porque você pode, por exemplo, acessar a antropologia do ponto de vista passado, histórico. Você pode ir lá atrás numa projeção e tentar ver o que estava acontecendo lá atrás. Pode ser, acho bem profundo isso, bem profundo. Mas é interessante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos dizer 7, porque é uma palavra dupla, 8, 9, 10, 11 letras numa frase. E a gente ficou debatendo aqui, sei lá quantos minutos aqui, sobre a profundidade do que ele escreveu. Não, eu fico pensando o seguinte, né? A gente tem dificuldade para entender, o cara tirou isso do nada, né? Como é que alguém escreve uma coisa que as pessoas às vezes gastam um tempo danado para falar assim, o que quis dizer? Mas enfim. Adelante, quem mais? Só Ninguém. fazendo um adendo aí, que esse é o novo paradigma consciencial, né? Então, da onde que veio essas questões, né? É uma Excelente, elaboração. Fernanda. Boa pergunta. Gente, o que é um paradigma? Visão de mundo. Ó, É, para entender assim, dentro de uma dinâmica, não sei se eu posso falar. Eu lembro que eu fui para a Faxinal do Céu, que era quando no governo, que eu tinha aqui do estado do Paraná, eu professora do governo e tal, tinha um local que fazia a formação continuada do professor. E era para falar dos novos paradigmas e tal. E aí foi que a gente fez uma dinâmica, dinâmica mesmo, assim, de atividade, e era para fazer uma quebra de paradigma. E eu lembro que eu tive muita facilidade nessas dinâmicas. Apesar de tudo, eu tive bastante facilidade. E a dinâmica era assim, sabe a dança da cadeira? Aí todos faziam, qual que é a dinâmica normal de fazer uma dança da cadeira? É você ir tirando a cadeira e a pessoa que não consegue sentar cai fora, certo? uhum. Nessa dinâmica, nesse local que me veio agora, foi assim, a dinâmica era para a gente fazer a quebra de paradigma daquele conceito que existia, daquela forma de competição. E então, em vez de tirar as pessoas, tirava as cadeiras e as pessoas permaneciam. E a gente tinha que sentar tipo no colo do outro, ou seja, ficou uma cadeira só e todo mundo sentado assim. E aquilo me marcou, sabe? E aí os exemplos também que vinham era sempre nessa questão de quebra de paradigmas, que a gente deveria trazer. Hoje a gente fala de sala de aula invertida, de outras coisas assim, né? Que é é uma coisa assim, a gente está acostumado a fazer aquilo, e de repente temos de repente, começamos a pensar de forma diferente. Então foi isso, e aí aquilo, eu sempre lembro dessa dinâmica, falar assim, nossa, por que fazer só a competição se eu posso fazer de outra forma? Então é nesse sentido, não sei se Trazendo isso auxiliou, para a ilustrei. ciência. Eu acho que sim, Fernanda. Trazendo isso para a ciência, né? Que o Valdo também está nessa primeira sessão, que ele falou, olha, vamos estudar a consciência a partir do paradigma consciencial. E aí ele tece comentários sobre paradigma newtoniano, etc.
O que que é um paradigma? Por que que é importante você criar uma nova ciência com base em um novo paradigma? O que que vocês leram do livro? Tem de ideia sobre isso? Eu gosto de pensar no paradigma como a mente, como a lente que você observa o mundo, né? Então, dependendo da lente que você põe para observar o mundo, você vai enxergar uma realidade diferente. Então, dentro do paradigma consciencial, porque uma coisa é você falar do paradigma, um novo paradigma, outra coisa é você viver o paradigma, né? Então, se a gente adotar o paradigma consciencial como uma lente de observação do mundo, nós temos, e todos nós aqui já fazemos isso, mas pensa nisso numa escala global, as relações humanas mudam completamente, porque essa história de fazer o mal para os outros e você ter a consequência direta disso, sabendo dessa realidade da lei de causa e efeito, né, dessas, uma das bases, vamos dizer assim, dentro do paradigma consciencial, a serexualidade, muda completamente a realidade humana, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade que existe em se observar um paradigma diferente. E eu até anotei isso aqui também dentro das minhas notas, porque assim, a física newtoniana e a física quântica, elas se colidem. A física quântica, ela abre um novo paradigma, uma nova realidade das partículas que a física newtoniana não consegue conceber. E são duas visões de mundo distintas. Uma é macro, outra é micro, mas elas têm concepções diferentes da realidade física. Então, só aí já tem um choque de paradigma e se a gente pensar num paradigma consciencial, você fazer uma guerra contra um outro país, é inconcebível. É inconcebível. Do ponto de vista evolutivo, a amarração que você está criando para você mesmo e o que você vai ter que limpar depois de tudo isso, é loucura. Então, mudaria completamente as relações humanas se essa lente fosse utilizada. Eu gosto de pensar no paradigma dessa forma, né? A lente que se observa o mundo. Eu penso no paradigma da seguinte forma: quando eu dou bom dia a alguém, eu não só estou dando bom dia aqui, é perceber que eu estou diante de uma multidimensionalidade, né? Com aquele alguém, com um bom dia, com o espaço, né? O que que vem dali, o que que não vem, né? Quando você vai dirigindo o carro, nas árvores, todo esse espaço, você sentir, perceber que a multidimensionalidade está influenciando cada segundo da sua vida e a gente pensa que só está no intrafísico, né? E a gente ficar atento a esses detalhes, né? E aí as guerras contra os países, uma vez eu fui estudar sobre belicismo, né? E aí eu me ative muito nas guerras, né? E o professor me falou, você esqueceu de descer o detalhe. Qual é o detalhe, né? A guerra nossa, íntima, a nossa própria guerra, nossos próprios conflitos, nossos conflitos de instante em instante no cotidiano, com as pessoas, né? Com as pequenas causas na nossa convivialidade, né? Aí o paradigma é bem assim, a gente colocar bem no instante a instante, no momento a momento, a gente ficar se prestando atenção, se observando com a questão da autopesquisa, aí vem a questão da autopesquisa, na manifestação da nossa consciência aqui, dos nossos pensamentos, né? Pensamento, no nosso sentimento, nas nossas emoções, porque a gente às vezes se incomoda com o que o outro diz, né? Ou não compreende bem a manifestação do outro. E assim, né? É bem assim, bem mais simples do que mesmo a gente, bem mais simples no dia a dia, mais complexo, né, de fazer, do que a gente pensa assim. O que mais, gente? Por que que a projeciologia ela se assenta no paradigma consciencial?
Por que que isso é uma quebra de paradigma científico? Olha, aqui na página 26 traz sobre a diferença de cotejando conhecimento aprendido, por exemplo, com a ciência convencional, ortodoxa, com o conhecimento aprendido através da projeciologia e da conscienciologia, identificamos a diferença fundamental entre um e outro. Então, quando você faz ele coloca essa posição na página, no caso da impressa 26, eu acho que na outra tem uma diferença. No livro físico, eu acho que é 27. E tem ali, o Jean comentou do trans, tem também o transfísico, né? Quando é questão pessoal. Gente, tem muita gente calada aqui, eu estou olhando assim, tem Ah, pessoal eu vou parar de falar que está também. prestando atenção. Não, não, pode falar, você está excelente. É a pessoa que está calada que eu estou falando assim, gente, tem que puxar aí. A Epifânia já falou, a Nina, o Jean, a Andréia, a Gabi, ó, tem o Zé Inácio, tem a Você Cláudia, sabe Mônica, a que, Michele, Ricardo, essa coisa de Viviane, falar, né? Por Cecília, que Leonardo. Oi? acaba assim que talvez é importante os outros falarem mais, né? Porque ou a gente não dá oportunidade, fiquei pensando, né? Aí eu E a fiquei gente não dá assim, eu acho que eu oportunidade, vou Fernanda. ficar. A gente fala muito. É, Violência. Gente, não é obrigado a falar, não, tá, gente? Não se sintam também constrangidos. A mas só ideia é vou a gente falar que eu também me debater, né? De vez em arrependo. quando o Vixe, eu me mediador vai arrependo um monte chamando. quando eu falo, aí depois eu falo, não, ainda eu falei demais. Tem gente que chegou depois hoje, a Michelle avisou no grupo que estava com uma outra demanda lá e chegou um pouquinho depois, não sei se ela quer falar alguma coisa. Oi, gente, boa noite. Aí, Oi, Michele. Então, boa noite, Michele, que legal, seja bem-vinda. pois é, né? Estou Mas essa reconhecendo questão do vários paradigma, rostinhos vamos aqui lá. agora. Vamos lá. Porque essa parte, gente, é fundamental, assim, a gente trazer essa questão do paradigma. Então, paradigma é a teoria líder. Ela é como se fosse é aquilo que você não pensa, aquilo já faz parte do sedimentado na nossa cabeça. Então, por exemplo, hoje a gente tem paradigma newtoniano cartesiano e tem a força da gravidade. Então, a gente vê as pessoas, se eu soltar essa caneta, ela vai cair. Isso, para mim, eu nem penso, isso não me chama atenção, é esperado, porque o nosso paradigma, a gente trabalha nas leis de Newton e a gente já sabe que aquilo vai acontecer. Quando você vê uma pessoa flutuando, ao contrário da lei de Newton, da gravidade subindo, aquilo chama atenção. Então, o paradigma é aquilo que sedimenta a toda a nossa teoria e ela é chamada de teoria líder. Tem, se não me engano, é alemão, Thomas Kuhn, que ele escreveu um livro que chama A Estrutura das Revoluções Científicas, que ele vai mostrando ao longo da história os paradigmas que as pessoas tinham do que era química, e aí que depois descobriu o átomo, e aí começaram a ter novas ideias de como era formada a matéria, e cada nova quebra de paradigma, que é a nova modelo de como é feita a matéria, por exemplo, mudam todas as concepções. Então, o Jean falou aqui sobre a física. A física foi assim também. Montou suas três leis lá de Newton, e aí você conhece, você sabe que um carro, uma pedrinha, se você jogar, não faz determinado movimento. Isso aí dominou, ou ainda domina, a física. Aí veio Einstein. E Einstein falou, não, isso funciona bem a baixas velocidades. Quando você põe velocidades próximas da velocidade da luz, essa física newtoniana ela não funciona. E aí ele fez lá, né, a teoria da relatividade, ganhou o prêmio Nobel, etc. E aquilo ali criou um novo paradigma. E o paradigma do Einstein não era contra o paradigma de Newton, né? As leis de Newton. Ele simplesmente ampliava, ele explicava mais coisas do que a lei de Newton explica. E a física quântica é a mesma coisa, ela explica o pequenininho, as forças pequenas, e cada vez que algum cientista vai ampliando esse paradigma, ele vai quebrando paradigmas intrafísicos, né? Eu estou falando aqui por enquanto só no intrafísico, e novos pesquisadores vão abrindo teoria das cordas, e quem estuda física vai vendo novos estudos que são feitos. E as pessoas, elas não questionam mais, porque aquilo ali é a base delas. E o que o paradigma consciencial trouxe?
de diferente do paradigma intrafísico? Ele trouxe algumas abordagens, por exemplo, multiexistencialidade, nós temos várias vidas. Então, na hora que você está numa aula de Conscienciologia, tudo que a gente vai falar daqui para frente, na leitura do Projeciologia, nas aulas, nas tertúlias, nos verbetes, a gente parte do paradigma consciencial. A gente não fica perguntando assim, não, mas eu não acho que não tenha outras vidas. Não, já partimos do paradigma. Como é que você descobre esse paradigma? Fazendo a projeciologia. Por isso, foi o primeiro livro que o professor Valdo escreveu, né, de tratado, foi o Projeciologia. Ele começou com projeções da consciência, mais importantes dentro da projeciologia, e depois fez o tratado. Por quê? Porque ele falou, olha, nós temos que começar a ter experiência, senão vira crença. Então, para que você saiba que o paradigma consciencial, você tem várias vidas, você vai fazer uma retrocognição. E aí você tem experiência, você faz a retrocognição. Como é que eu posso ver, além das várias vidas, as várias dimensões? A André de Chemon também falou aqui das dimensões. Você se projeta, você vê que tem a dimensão intrafísica, você tem a dimenerra energética, a dimensão paratroposférica, aí você vai ter dimensões mais evoluídas, a dimensão mental somática. Aí você começa a falar assim, opa, então eu não sou meu próprio corpo, existem várias dimensões. Aí entra holossomática, vários corpos. Então existem vários corpos, esses corpos tem o soma, o energossoma, o psicossoma. Na hora que a gente entende o paradigma, e o Jean falou isso, vivenciar, mesmo que eu não vivencie completamente, eu entendo isso como lógico. E tudo que a gente vai falar nas aulas de Conscienciologia, elas partem dessa base. A gente não fica mais discutindo se são 5 veículos ou 4 veículos. E isso não é um dogma. A partir do momento que a Denise começou a se projetar, ela identifica um 5º veículo, aí o Leonardo se projeta, identifica um 5º veículo, aí um pesquisador no Japão identifica um 5º, vocês vão começar a produzir artigos falando assim, olha, identifiquei além do mental soma, o X-soma lá. Aí, aquilo ali vai virando um novo corpo da ciência, porque a ciência vai se renovando. São verdades relativas de ponta. Então, na hora que a gente faz um paradigma, ele ajuda a gente a não perder tempo. Você imagina engenheiros, o Leonardo é engenheiro, o engenheiro vai fazer uma ponte. Aí ele vai aqui em Foz do Iguaçu fazer a ponte em cima lá para o Paraguai, aí ele faz o projeto dele, o pessoal pergunta assim, mas qual foi a lei da gravidade que você está usando? Ele vai falar, não, estou usando a 9,989, sei lá quanto que era, 98. Eu estou usando essa daqui. Aí a Sandra fala assim, não, eu estou usando outra. Cara, ninguém mais debate a força da gravidade, o peso. Cara, isso não existe, né? O CREA daqui fala, não, a gente usa outra lei da gravidade. Não. Por quê? Porque existe um paradigma que isso aí já se assentou. Isso não significa que se você descobrir outras coisas, você não consegue caminhar. E é o que o professor Valdo chamou a atenção nesse livro. Então, lá no capítulo 2, que é o segundo capítulo, depois que ele fala de ciência, ele vem e fala assim, um novo paradigma. Tudo que ele escreve dali para frente é baseado no paradigma consciencial, que tem lá vários corpos, várias existências, várias dimensões, bioenergias. E aí entra, por exemplo, a cosmoética, tem alguns outros pilares que foi incorporando, né, no paradigma consciencial. Então, na hora que foi dar o exemplo do paradigma, a Epifânia e o Jean falaram assim, não, você não pode fazer uma guerra contra os países. Isso vai contra a cosmoética. Por quê? Porque ela faz parte do paradigma consciencial. Então, tudo que a gente for falar, pessoal, o Leonardo levantou a mão ali, mas tudo que a gente for falar em aulas de conscienciologia, sempre tem a ver com o paradigma consciencial. A gente sempre vai retornar. Ele é a teoria líder, ele é que embasou projeciologia, os 700 experimentos, Homo sapiens reurbanizados. O que significa isso? Reurbanização extrafísica. De onde o professor Valdo tirou isso? As pessoas dessomam, continuam naqueles guetos, né, aqui na baratrosfera, e que você, de vez em quando, tem que chegar lá, pegar esse pessoal e trazer para ressomar aqui, para eles arejarem. De onde ele tirou isso? Paradigma consciencial. Então, todos os livros, todos os verbetes, tudo que a gente for discutir, é embasado no paradigma consciencial. Então, assim, quem não teve a oportunidade ainda de ler, leiam pelo menos esse capítulo 2, que ele é muito interessante. Leonardo? Eu achei interessante o que você falou aí, Ricardo, né? Porque a pergunta que você fez, né, o que é o paradigma? Foi interessante que quando eu estava lendo o livro,
eu fiquei incomodado no bom sentido com essa prova, porque eu também não entendia ela bem, né? Então, obviamente, eu peguei o Google aí, fiz minhas pesquisas aí, e a gente, bom, pelo menos eu acho que, né, você também é engenheiro, a gente tende a gente precisa simplificar as coisas, a gente não consegue simplificar, a gente não consegue explicar para a gente mesmo, a gente não consegue explicar para ninguém, né? Então, o jeito simples que eu expliquei para mim mesmo, que faz sentido, é o seguinte, você até usou algumas dessas palavras, que o paradigma, na verdade, é um modelo, igual tinha o de Newton, É uma lente, exatamente. que no caso, o Valdo chegou, criou um modelo novo, que tem variáveis diferentes dos outros modelos que tem aí fora, ou variáveis ou pilares, né? Então, o Valdo colocou alguns desses. Esse é um modelo que tem alguns pilares que você pode acreditar ou não, questionar ou não, ou expandir, né, dentro dele, esse tipo de coisa. Então, assim, a maneira simples para responder a sua pergunta, o paradigma, para mim, é um modelo, né, bem geral, é um modelo que tem pilares que você pode ou não acreditar, ou que você pode debater, discutir ou aprofundar. Uma visão simplificada Eu só trocaria o acreditar por vivenciar, né? Assim, É o princípio da justamente descrença o aí. princípio da descrença é experimente. por Então, na hora que exemplo, é você um coloca, pilar. e É um você pilar. coloca aquilo como uma possibilidade. Eu ainda não tive projeção de mental soma, mas eu coloco aquilo como uma possibilidade de experimento. Então, eu tenho convicção que tem aquilo mesmo não tendo tido. Por quê? Porque outras pessoas tiveram e aquilo ali para mim faz sentido. E eu vou buscar ter a minha experiência. Quando eu tiver, aquilo ali faz parte da minha convicção. E é interessante que ele sempre fala aqui, não há como persuadir outras pessoas. Esse paradigma, ele é intraconsciencial. Cada experiência que a gente vai tendo, vai montando a nossa visão, o nosso modelo, como o Leonardo falou, a lente do Jean, vai montando o nosso paradigma consciencial, né? Então, cada um de nós vai crescendo o seu paradigma. E melhor ainda, ele vai explicando cada vez mais fenômenos, que é o que o professor Valdo ele fala. A gente tem que conseguir modelos, que é o que eu falei, Einstein, ele explica não só Newton, mas as velocidades. A física quântica explica Einstein mais coisa mais. Quanto mais você conseguir explicar com esse modelo do Leonardo e do Ricardo, mais a gente vai conseguir evoluir. Então, o nosso paradigma consciencial, ele vai melhorando. Alguém ia falar? A Denise? Então, Ricardo, você colocou assim a questão de fazer sentido. Para mim, eu sempre pensei na lógica das coisas, né? Então, assim, às vezes eu não vivenciei aquilo, mas aquilo tem lógica, aquilo faz sentido. Então, por exemplo, vidas sucessivas, né, e tal. É, ah, quando eu era pequena, ainda estava meio envolvida com a questão de religião, mas a religião, como era imposta, como era colocada e que a gente tinha que acreditar sem questionar nada, né? Para mim não fazia sentido. Então a gente vem aqui, vive só uma vida e depois vai para o céu ou para o inferno, né? Coisas assim. Então aquilo não tinha lógica, não fazia sentido. Então eu acho que esse modelo, né, o paradigma, ele tem toda uma lógica, né? A coisa, ele tem toda uma você não precisa acreditar, né? Você vê a lógica daquilo e aí você vai com a tua experiência, vai vivenciando, né? Esse é pensamento crítico que faz parte da forma de entendimento. A gente dava aula, né? Eu trabalhei muito tempo com o Losch. Pensamento crítico é uma habilidade cognitiva de você decidir por meios racionais se um fato, uma teoria, um fenômeno, ele deva ser aceito, refutado, ou você suspende o juízo porque você não tem condições de avaliar agora. Então, quanto mais juízo crítico a gente tem, mais a gente consegue ver lógica no paradigma consciencial. Porque é isso mesmo que você falou, Denise. Não fazia sentido, eu pensava assim, mas mãe, o menininho que nasceu lá na África e não conheceu Jesus e não foi batizado, ele vai para o inferno? Ou não, vai para o purgatório, meu filho. E eu falava, mas mãe, está muito esquisito esse negócio, né? Assim, como é que pode? Gente, se não faz sentido para a gente que está aqui assim, eu falava assim, cara,
tem um negócio maluco. E qual religião que é a certa, né? Só tem um Deus, tem 10, tem 5, tem... Na hora que você entra e começa a fazer experiência, você fala, cara, eu me projetei, faz um sentido, você vem para cá para vivenciar isso que a gente está vivenciando agora faz sentido, porque nós vamos melhorando aos poucos, vamos ajudando, a gente vai recompondo, o holocarma faz sentido, né? O egokarma, o grupo karma, polikarma, a gente vai, tudo que a gente fez, não diria que é de errado, mas que a gente não aproveitou bem as oportunidades, depois a gente tem que aprender. A gente está na escola, a gente faz uma lição, reprova na quinta série, a gente volta para fazer a quinta série. Então, por que que a gente volta várias vezes aqui na Terra? Por quê? Porque a gente não aprendeu ainda a lição. Então, tem toda uma lógica de multiexistencialidade, de vários veículos. Então, por exemplo, se eu tenho que sair daqui, eu estou vendo agora a Epifânia ali com aquela, se não me engano, é Golden Gate, sei lá, atrás dela. Para que eu consiga atravessar aquele rio, eu não consigo nadar. Então, eu vou precisar de um barco. Aquilo é um veículo. Se eu for para a Europa, eu vou precisar de um veículo, né? Ou de avião. Então, na hora que você tem determinadas coisas para fazer, você usa veículos. Gente, olha a lógica que a gente tem o psicossoma, e para vivenciar o que a gente está vivendo agora, a gente cria um soma, que é o que nos permite estar aqui nesse ambiente intrafísico. Por isso que a gente está dentro da intrafisicalidade. A gente tem uma lógica danada. Aí isso falava, cara, na hora que eu vi, eu falei, isso faz sentido. Eu começava a ler e falava assim, isso faz sentido para mim. Todo o arcabouço do paradigma consciencial. E digo para vocês, pouquíssimas coisas não fazem sentido. Na hora que eu pego toda a literatura, algumas coisas eu falo assim, poxa, mas por que que tal coisa acontece? Mas é muito pequeno. Por quê? Porque quase toda a literatura que tem sobre paradigma consciencial, no modo de ver do Ricardo, que é engenheiro, que é um modo muito lógico, tudo faz muito sentido para mim. Eu falei, cara, amanhã eu encontro outra coisa que faça mais, eu volto aqui e falo, gente, descobri um negócio que é mais avançado que a Conscienciologia, que é isso aqui, porque faz mais sentido e tem mais, explica mais fenômenos. E aí eu vou sair da Conscienciologia, assim como o professor Valdo fez com o Espiritismo, ele fez uma maxi-dissidência, eu faria uma maxi-dissidência da Conscienciologia, porque eu descobri uma coisa que fizesse mais sentido. Hoje eu ainda não descobri, é por isso que eu estou aqui com vocês. Né? Mas a hora que eu descobri, eu vou avisar, falar, olha, eu fui. Então, essa lógica, isso me atrai muito, e muita gente estuda a Conscienciologia, o professor Valdo deixou bem claro no livro dele, a ciência, que é um dos melhores métodos para você estudar qualquer coisa, e o paradigma. Gente, já falei demais, o Jean, tem mais gente, a Fernanda, outras pessoas querendo Eu vou falar. mudar de assunto. Eu não sei se a Fernanda vai ficar no mesmo assunto ou ela pode falar alguma coisa, porque eu vou colocar uma Bem pergunta para o rapidinho. grupo. É como assim, tem aquela formiguinha. Como ninguém levanta a mão, a gente acaba fazendo isso. Gente, mas se alguém quiser falar, pode falar, ó, para aí que eu falo. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi das técnicas, que eu fiquei muito reflexiva, destaquei de rosa, assim, eu deixei bem claro que tudo em nossa vida transitória, nessa dimensão intrafísica, existe técnica, até para se evitar um espirro. Então, É entrando assim, nessa questão aí, levanta o eu ficava nariz, a todo momento, eu ficava falando, não, até, eu falava para todo mundo, não, tudo tem técnica, até para espirro você tem técnica, e eu ficava assim pensando, né, no espirro, e aquilo me chamou bastante atenção. E quando você tem essa experiência, esse divisor de águas, que é o que o Ricardo está colocando, é bem esse sentimento que dá. Não dá mais para você pensar de outra forma, porque você já teve aquela experiência. Então, não tem como você falar que não sai do corpo, que a pessoa não tem os veículos. Você fez, você teve a projeção, né? Você teve toda a sintomática, teve todas as sinaléticas, né? Então, é só o mais do mesmo, talvez, que todo mundo já sabe, mas... antes do Jean falar, só rapidinho, a minha ex-esposa conheceu Conscienciologia, aí eu pegava os livros, eu lia, eu falei, cara, isso faz sentido. Aí eu fiz o CIP, eu vim aqui em Foz do Iguaçu, o professor Valdo fez arco voltaico, o que que você sentiu? Eu falei, não senti nada. Cara, casca grossa mesmo, mas eu falei, isso faz sentido. Aí eu peguei, alguns de vocês já sabem, né, que às vezes eu sempre conto essa história, eu tenho um computador, eu botava no meu laboratório
o Excel para colocar 5 números aleatórios. Então, toda noite eu ia dormir e eu ligava o Excel, ele rodava, esperava lá uns 2 minutos, 3 minutos para dar tempo de eu sair e trancar a porta, e ele colocava em vermelho 5 números aleatórios. E qual que era o meu objetivo? Eu ia dormir, eu ia me projetar, eu ia ver esses números. Eu fiquei 8 meses todos os dias fazendo isso, que eu falava, não, faz sentido. E eu tive diversas projeções de outras, e eu anotava que eu fui, né, mas nunca tinha visto. Até que 8 meses depois eu entrei, eu estava numa projeção, a hora que eu estava voltando para o corpo, eu lembrei. Aí eu falei, putz, eu vou ver os números. Aí eu atravessei a porta, vi os números, anotei 0866, na verdade é 8066, sumiu um zero, e aí eu vi o número, voltei para o meu corpo todo maravilhado, chamei a mulher e falei, eu vi o número, eu vi o número. Aí nós fomos lá, destrancamos, e era 8166, sumiu o zero, eu falei assim, um número eu perdi. Aquilo, para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Primeiro que foi uma projeção. A projeção já é um sonho lúcido, ele já é uma coisa que você tem certeza. É como se agora todo mundo sabe que está acordado, vocês estão falando, vocês lembram que vocês comeram no almoço, que vocês vão comer agora no jantar. Então, a gente sabe que a gente está lúcido. Quando você tem essa lucidez numa projeção, já é um evento maravilhoso. Você fala assim, cara, eu estou fora do meu corpo com essa lucidez. E ainda por cima, eu vi um número, né, de 5 dígitos que você tem uma chance em 100 mil para ver. Então, na hora que você junta uma coisa com a outra, ninguém nunca mais vai tirar essa experiência da minha cabeça, porque, cara, fui eu que fiz. Pode chegar o professor Valdo e falar, não, não existe. Cara, eu fiz, eu vi, eu estava lá, não foi ninguém que me contou que tem. Então, na hora que você põe uma coisa na sua cabeça, você fala assim, não, eu vou experimentar porque tem isso aqui. Tem projeção de mental soma, tem cosmoconsciência, tem uma série de coisas. Eu vou fazer isso aqui. Você faz aquilo, faz sentido para você, Fernando. Por quê? Porque foi você que fez, que você que patrocinou aquela experiência. Então, nunca mais, depois nunca mais eu tive. Eu tentei, depois fiquei um ano fazendo, e eu nunca mais consegui projetar. Por quê? Porque aquilo ali, para mim, já não era mais não fazia mais sentido eu provar para mim mesmo, já que eu tinha provado. Desculpa citar, mas só porque isso me ajudou muito. E isso aí foi no início, quando eu comecei a projetar. E aí, meus amigos, cara, eu vim para Foz, eu não tenho mais medo de morrer, de vir para Foz, fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a realidade é outra. O paradigma consciencial, ele já faz parte de mim. Eu não tenho cosmoética, eu não projeto bem, eu tenho um monte de problema, eu brigo com todo mundo, eu tenho um monte de trafar. Cara, mas o paradigma eu sei que tem, porque eu já vi, eu já vivenciei, eu já me projetei, eu tenho essa imortalidade dentro de mim. E isso me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer, né, da minha Proex. Desculpa, vai lá, Jean, depois André. É que, na verdade, seria para complementar Então sobre. complementa, desculpe, aí a gente faz o Jean. É, então, você falou da projeção de mental soma, e aí eu lembrei que eu nunca pensei assim, eu quero projetar de mental soma, eu quero projetar de psicossoma. Eu não tenho, enfim, o foco na projeção disso ou daquilo. Acabou que os meus questionamentos acabaram os amparadores patrocinando sem eu pedir. Agora eu já peço, mas assim, mas antes era patrocinado. Então eu ficava assim, gente, como que deve ser esse amor puro que, né, que a gente vê na Conscienciologia falando? Como que é isso? Como que é isso? E aí eles proporcionaram uma projeção de mental soma, que eu tive essa experiência de amor puro. Depois eu tive uma outra diferente também, que eu fiquei, como que será o CAEC no extrafísico? E como que é o dia a dia de um desperto? E aí eles me deram na mesma projeção as duas experiências. Eu me projetei no extrafísico do CAEC e eu tive a experiência de eu ser a desperta. Então, tudo proporcionado. E quando você tem essas experiências, a coisa acontece real, assim. Tipo, eu era desperta e realmente tinham assistências acontecendo no meu campo ali, na minha psicosfera. Eu tinha uma saia energética gigante e os laboratórios do CAEC todos interligados extrafisicamente, as paratecnologias, que eu sou da paratecnologia, então
Vi tudo lá, os equipamentos, tudo diferentes, assim. Então, me ajuda muito pensar como que será tal coisa. E aí a projeção é temática daquilo, digamos assim. E, enfim, então só para acrescentar, assim, caso alguém Não, tenha. Eu excelente. achei muito legal essa do Excel. Fiquei até curiosa, como é que põe um número aleatório no Excel? Já quero fazer. RMD, você bota RMD, abre parênteses e aí tem um jeito lá de fazer. Eu tenho hoje até hoje um arquivo. Ele está no meu Ah, escritório, no quarto de internet, eu tenho um computadorzinho antigo que de vez em quando eu falo assim, deixa eu tentar fazer um fly-in, chama essa experiência. Eu de vez em quando faço. Até hoje eu ligo o computador e ele funciona lá. Mas que eu posso legal. mandar o arquivozinho. Estarei querendo, estaremos aguardando. Eu nem sei, Obrigada. porque não, mas é o Word, sabe aquele Word 95, né? Aham, Porque o meu computador ainda é o mesmo, que só fica lá para isso. Então, ele ainda entendi. funciona com Windows 95, etc. Vai lá, Jean, pula para frente. Ah, não, legal, porque a Andrea falou de projeção de mental soma e psicossoma. Eu vou dar um passo atrás, eu quero falar de energossoma, projeção de energossoma, que é um fenômeno possível, né? A projeção do energossoma. Eu tive uma experiência em 2017, onde eu me projetei e eu conversei com uma pessoa que ela falava que ela tinha nascido no mesmo dia que eu, e ela tinha o mesmo nome que o meu. E no momento eu não achei nada estranho aquilo, porque deve ter milhares de pessoas que nasceram no mesmo dia que eu e pode até ter o mesmo nome que eu. Não achei nada estranho. Mas depois, quando eu voltei, eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a achar aquela pessoa muito parecida comigo. E aí comentei com algumas pessoas dentro da IC que eu fazia, que eu era voluntário na época. E aí uma das pessoas deu a expressão, não, você se projetou com o seu duplo, ou seja, o energossoma, e conversou com o seu energossoma. Mas aí assim, o energossoma ele não tem a consciência, se ele se projetou sozinho e a minha consciência ficou no soma ou no psicossoma, o energossoma não tinha uma consciência para eu dialogar com ele. Essa é a minha pergunta para o grupo. Seria possível o meu energossoma, eu projetar o meu energossoma, depois me projetar de psicossoma e os dois conversarem? E aí, grupo? Então, dentro da minha pouca experiência, eu não sei, porque a consciência, ela pode navegar bem rápido entre os veículos, tanto que existe o fenômeno da bilocação. Então, se a sua consciência ficou navegando ali do psicossoma para o energossoma muito rapidamente, pode ser. Eu tô supondo aqui, estou especulando situações. Mas é novidade para mim, projeção somente de energossoma. E não, eu não consigo também conceber, tipo, e você teve só uma perspectiva, né? Só um ponto de vista. Isso para mim já eliminaria essa possibilidade de você estar conversando com você mesmo. Então, pelo que eu entendi da sua fala também, posso ter entendido errado. Então, é isso. Tem a questão da bilocação, mas é diferente do que você está trazendo, aparentemente. E não conheço projeção de energossoma, não quer dizer que não exista. E é isso, não sei. Tô enchendo Mas ele a tem, bola tá, de gente? neve. Só para avisar que tem, isso está no Projeciologia, agora eu não me lembro qual Ai, sessão que viu? a gente vai falar, mas existe Então. projeção de energossoma, De sim, que é energossoma. projeção Ah, das então. energias, né? Então, isso tem. Que legal. Agora, a Posso gente dar vai meu chegar pitaco? lá para frente, mas agora trazendo para cá, que é a dúvida do Jean. Alguém já tem alguma ideia do que Sim, pode ser, do que eu aconteceu? tenho um comentário. Em relação a um evento parapsíquico que eu tive, eu estava conversando com o professor Ulisses, da CIP, sobre essa projeção que eu tive. O meu soma assistiu o meu psicossoma abraçar o meu pai de somado,
e o pai me pediu perdão, uma situação ali em que eu assisti. E eu não sabia nominar esse evento, até porque pretendia utilizar nesse artigo que eu estou escrevendo para a Apex. E o professor Ulisses me deu uma explicação bem próximo ao que o André acabou de trazer, em relação ao momento da soma conseguir fazer essa... Ele estava, porque o meu soma estava assistindo o psicossoma naquela situação. Eles que o que o André falou. Então, se acontece entre o soma e o psicossoma, por que não entre o energossoma? De repente, ficaria aí. Era só minha contribuição. Se é dentro do que exatamente dentro do que o André falou, só que a minha Gente, experiência tem foi tanto soma e fenômeno psicossoma. bacana. O próprio essa seção 1, ele fala assim, você pode se projetar, ir para o passado, viver uma experiência de retrocognição numa outra vida que você estava e que você teve uma experiência de retrocognição. Então, imagina, eu estou aqui hoje, aí eu vou dormir, eu tenho uma retrocognição. Imagina que 2 vidas para frente, eu volte, vejo eu hoje tendo a retrocognição do Ricardo. Olha como que os fenômenos são intricados. Então, uma vez o professor Waldo falou o seguinte, projeção de energossoma é projeção do duplo, do simulacro. Eu posso plasmar um Ricardo, se eu tiver, né, com consciência para isso e tiver lucidez, eu consigo plasmar 1, 2, 3, 4, 10 Ricardos. Ok? Vamos tentar imaginar. Eu jogo energia e faço 10 cópias de mim. Aí uma vez o professor Waldo falou, você já viram aqueles menininhos que jogam xadrez, aqueles que jogam xadrez com 10 pessoas ao mesmo tempo, ele vai numa mesa, joga aqui, volta lá e ele vai jogando. Se o nosso mental soma for muito rápido e entrar nesses simulacros, em tese, você conseguiria parecer a quem estivesse vendo que tem 10 Ricardos conversando, porque o nosso mental soma é muito rápido, tem 10 Ricardos conversando com 10 pessoas diferentes sobre assuntos diferentes, da mesmo modo que esse menininho, que é um xadrista ou um mestre lá, consegue fazer aquilo. Se no intrafísico uma pessoa consegue jogar em 10 mesas separadas, em 10 contextos, o nosso mental soma conseguiria fazer isso. Embora, né, Jean, isso eu penso um efeito muito raro, muito difícil de acontecer, mas ele não é impossível, ele é uma coisa que pode acontecer e está descrito isso no Projeciologia. Só não me lembro agora, porque aí é exigir demais da cabecinha do Ricardo. Mas, assim, ele está descrito e ele mostra como que você pode estar em 2, 3, usando projeção de energossoma, e o seu psicossoma, ele pode estar preso, que é ainda no soma, ou ele pode ficar mudando rapidamente nesses energossomas, de forma que você não perceba. É forma Tudo é possível. simultânea, então, Ricardo, porque o xadrez ali, a pessoa que vai passando fala partida simultânea. Isso. Tudo bem, quando a gente está vendo o menino, né, obviamente não tem 10 meninos, é o mesmo que está fazendo. A ideia da analogia é simplesmente para mostrar como que nosso cérebro Não, é mas tão a questão da rápido. simultâneo é ao mesmo tempo. É esse que eu quis colocar. Isso. A consciência Só está que nos o mental veículos ao soma ele é mesmo tão tempo. rápido que para a gente está no mesmo tempo, mas assim, cada hora ele Pode está num ser. lugar diferente. Pode ser essa interpretação. Pode ser que seja tão rápido que realmente é como se fosse simultâneo, né? Foi a Exato. explicação que o professor Ulisses me deu. Exatamente isso aí. Isso pode acontecer, sim. O E aí eu normal, me gente, lembrei assim, até, Ricardo, 90%, É a só nosso para questão tempo está fechar isso acabando, paradoxal, rapidinho, né? de uma 99% projeção do das nossas professor Valdo projeções, em Nova York, que ele se projeta andando na rua, e o soma dele está de um lado andando e ele está projetado do outro. Não sei se isso daria para acontece. conversar com o soma dele, não sei. Mas O Ayrton é Senna tem legal. uma projeção Obrigado. dessa, que ele está dirigindo o carro e ele se projeta dirigindo, e ele conta isso numa entrevista, que ele se projeta e ele vê o carro, e ele, enquanto motorista, né, piloto de Fórmula 1, e ele vê de cima o corpo dele dirigindo sozinho. Né? Não recomendo isso para ninguém, né? Nem para a Adriana que fica no carro, né? A Guerra, né? Mas isso é possível. Então, tudo é possível a gente fazer. Por quê? Pelo paradigma consciencial.
Então, na hora que a gente pega o paradigma consciencial, voltando ao início desse tema, o Jean falou que queria mudar o tema, mas é o mesmo. Na hora que você não tem um paradigma consciencial, essas coisas ou viram mentira, coisas impossíveis de se fazer pela física, ou eles viram uma alucinação e viram seita. Na hora que você pega o paradigma consciencial e começa a estudar, e você vai pegando casos de pessoas que tiveram, a gente vai colocando aquilo dentro do que a gente consegue num termo científico e começa a escrever sobre isso. Então, a grande sacada do professor Valdo, do paradigma e da ciência e dessa sessão, gente, para a gente fazer um apanhado geral, é o seguinte: esses exemplos, Jean, que aconteceram com vocês, certamente aconteceram com 2, 3, 10, 50, a Sandra citou dela aqui, eles têm uma base em comum e eles podem ser explicados pelo paradigma consciencial. Dessa forma que eu estou... Ah, mas não é desse jeito que você falou, Ricardo. Ok, deve ter um outro jeito de fazer e que nós ainda não entendemos o mecanismo, mas nós já entendemos os fenômenos. Agora vamos estudar de forma científica esses fenômenos. E aí, André vai estudar, a Michele vai estudar, a Florença vai estudar, e cada um vai apresentar uma teoria, né? Eu dei a teoria lá do joguinho de xadrez, mas pode ter outras que ele não faz tão rápido, é um outro jeito. E aí nós vamos começando a entender. Eu acho que isso é o mais importante, pessoal. Não é o que está sendo falado, mas o modelo de paradigma e de ciência para estudar esses fenômenos que não são estudados cientificamente. Isso eu acho que é o mais importante dessa sessão para a gente entender. Não sei se ficou claro para E todo mundo. A gente já também, está meio que terminando aqui o nosso se numa, prazo. se numa situação de bilocação, como o Jean trouxe, se a nossa lucidez, ela predomina em algum veículo, por exemplo, numa situação de bilocação, que é se você tem uma projeção do energossoma entre o energossoma e o psicossoma, se o seu mental soma vai ficar nos dois e você vai estar lúcido nos dois, ou se é possível também, de repente, você só está lúcido em um, e aí você vai ter a impressão só de um lado, mas que era você mesmo, no seu, no seu energossoma na sua frente, né? Então, pode ser que tenha níveis de lucidez, né, nesse tipo de situação nos corpos, né? E pode ser alucinação também. Então, por exemplo, o que o Jean tem que fazer? Ele tem que escrever, né? Aí amanhã alguém tem e a gente vai fazendo. É assim que se constrói a ciência. Às vezes é viajação na maionese da cabeça dele, minha, né? E a gente vai anotando, né? Não tem muita saída. Pessoal, assim, chegamos no nosso horário, 9h30. Vamos Eu fazer tô uma muito, foto. eu particularmente, não sei vocês, eu estou muito satisfeito, né, com o nível das coisas que nós estamos conversando. Isso é só o começo. Quem não conseguiu ler tudo, não tem problema, para daqui a 15 dias, eu não sei que dia que vai ser, vai ser em maio, né? A gente vai se 17 reunir de de novo maio. no mesmo bate-horário, e aí a gente vai ler a sessão 2, que é as relações, né? Como é que chama lá? Qual que é a sessão 2? Alguém me ajuda, universitário aqui. Relações da projeciologia. Que aí ele vai falando sobre a projeciologia e as diversas ciências, a psicologia, a física, a astronomia, história, biologia, medicina, projeção vegetal, projeção animal, né? Então, ele é bem interessante. E aí, quem não conseguir ler, pessoal, nem às vezes não conseguir a primeira e a segunda, leia o máximo possível e venha, né? O mais importante é a gente vir, e quem tiver atrasado, como o André falou, tenta ler mais. Ah, tem que bater foto. Gente, sorriam, quem está fechado? Rosângela, Viviane, Adriana, se possível, se vocês puderem aparecer, aí a gente bate uma foto. Carinha da Viviane. Você está em Foz, Viviane? Ou não? Tá? Só a Rosângela, Rosângela. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Rosângela, usa o seu mental soma, aparece só de plasma você aqui. Energossoma. Gente, vamos bater foto e aí Então vamos lá. X, depois a gente já fala. Apex. Apex.
Apex. Pronto, gente. E depois eu encontro a Valeu, Rosângela. gente. Obrigado, noite, boa pessoal. noite. Boa Boa noite. noite. Boa Obrigada. noite. A gente Obrigada. Valeu, Boa valeu, noite, boa noite, pessoal. obrigada. Valeu. Boa Obrigadão. E um noite. abraço para todos. Até a próxima. Até a Até, próxima. Tchau. boas projeções. Até a próxima.